aí no WhatsApp, gente. No WhatsApp. Chegou, professor. Tá. Uhum. Posso começar a ler? Pode. Uhum. Deixa eu avisar minha família aqui primeiro para eles parar de gritar. Em Além do Bem e do Mal, Nietzsche concebe o filósofo como o homem de responsabilidade mais ampla, que se preocupa com a evolução total da humanidade, que deve ser não só um homem de pensamento, mas também um homem de ação. Por isso, sua tarefa deve ser de criar novos valores que ajudarão o semelhante aos outros seres vivos. Pulou uma Este linha. filósofo... Oi? Pulou uma linha. Você pulou uma linha. Ah, é, professor? Ajudarão a espécie humana a atingir um nível superior. É só como filósofo criador que ele pode ser útil ao seu assim deve ser. Ele determina o para onde, para quê do ser humano. Estendem a mão. Espera aí. É só como filósofo criador que ele pode ser útil ao seu semelhante e a outros seres vivos. Pulou uma linha de novo. Sério? Meu Deus, o que eu tô? Vou começar de volta. Ansiedade. Em Além do Bem e do Mal, Nietzsche concebe o filósofo como o homem da responsabilidade mais ampla, que se preocupa com a evolução total da humanidade, que deve ser não só um homem de pensamento, mas também de ação. Por isso, sua tarefa deve ser a de criar novos valores que ajudarão a espécie humana a atingir um nível superior. E só como filósofo criador que ele pode ser útil aos seus semelhantes e aos outros seres vivos. Esses filósofos autênticos também são legisladores, eles dizem assim: deve ser. Eles determinam o para onde e para quê do ser humano. Estendem a mão criadora para o futuro. E tudo o que torna-se para eles um meio, um instrumento, um martelo. Seu conhecer é criar, seu criar é legislar. Legislar. Sua vontade de verdade e vontade de potência, esses filósofos do futuro não são dogmáticos, ao contrário dos filósofos tradicionais, que fazem suas interpretações do mundo, acreditam que elas são verdades universais, sabem que sua interpretação é orientada por valores que são eternos, Que não mas são eternos. valores que não são eternos, mas dependem daqueles que criam em determinado momento o segundo, um determinado tipo de vida. Uhum. Isso. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Vou tentar dividir a tela e ir explicando e escrevendo, como se estivesse no quadro. Vamos ver se dá. Professor, agora vê se outra pessoa quer ler, porque eu vou comer um ovo. Tranquilo. Uhum. Então, olha só, o que está falando aí nesse parágrafo? Que a gente pode tirar, né, de ensinamento. Primeiramente, está falando do filósofo Nietzsche. E o que fala do filósofo Nietzsche? Fala que ele quer um tipo de educação, vou escrever aqui, ó. Ele quer uma escola, um tipo de educação em que o homem não seja treinado apenas para o pensamento, mas sim também para a ação. Mas essa ação não é uma ação
de trabalhar como empregado numa empresa, não é uma ação como pesquisa científica, não. É uma ação em que ele reflete sobre a sua própria vida e sobre a maneira como ele conduz a sua vida. Ou seja, ele quer uma escola em que possibilite ao indivíduo viver da melhor forma possível. E viver como um fim em si mesmo, e não como um meio para o trabalho, ou para o governo, ou para a sociedade. Né? Mas que ele seja um sujeito capaz de dar um sentido para a sua própria vida. Em primeiro lugar, né? Nietzsche. Ele quer uma educação que se ocupe ou se preocupe com a ação e não só com o, o intelecto, digamos assim, com desenvolvimento intelectual. Hoje está ruim de mosquito, eu não sei aí com vocês, mas aqui em casa está terrível de mosquito. Segundo lugar, então, ele fala dos filósofos que ele admira. E esses filósofos, no que eles interpretam o mundo, de certa forma, eles criam um mundo. Porque para Nietzsche, o mundo não é objetivo. O mundo é o produto da nossa interpretação do mundo. Então, que a gente saiba dar uma boa interpretação do mundo para que as nossas vidas valham a pena ser vividas. Então, como que eu tinha falado mesmo? Não existe um conhecimento objetivo do mundo. Pois o mundo é produto ou fruto da interpretação humana. Então tem gente que fala, o mundo é ruim, o mundo é uma tragédia, ou outros são otimistas, o mundo é o melhor dos mundos possíveis. Nietzsche está falando, olha, isso aí é uma interpretação subjetiva do mundo. Mas podem existir também outras interpretações. Então ele valoriza os filósofos não dogmáticos, que é aqueles que sabem que não existem valores eternos, tá? Mas que os valores morais são produtos da interpretação que o ser humano faz do mundo. Tá? Então vamos lá. Ele valoriza não dogmáticos, que são aqueles que sabem que o mundo é o fruto da interpretação do mundo. Então não existe um mundo objetivo. E que, portanto, né,
portanto, não existem valores eternos, porque é o ser humano que interpreta os valores no mundo. Logo, você sabe que como para ele Deus é deixado de lado, logo não é Deus, mas sim o ser humano é o criador dos valores que orientam e justificam sua existência. Pelo menos isso que a gente pode interpretar desse parágrafo, né? Ou seja, educar não só para o pensamento, mas também para a ação, valorizar as pessoas autênticas, aquelas que dizem que assim deve ser, né? Aquelas que reflitam para onde vamos e para que fazemos o que fazemos. Essas pessoas capazes de fazer essa pergunta e esses filósofos autênticos, no próprio ato de conhecimento, eles criam o mundo, porque conhecer o mundo é produzir uma interpretação do mundo, portanto, é também criar o mundo. E esses filósofos sabem que a sua interpretação é uma interpretação, mas não existe a interpretação definitiva. Então, se você pegar, por exemplo, a pergunta norteadora, não vamos perdê-la de vista. A pergunta: o que Nietzsche quer dizer com a morte de Deus? Uma das coisas que ele quer dizer é que os valores que orientam a ação do ser humano não são produzidos por Deus. São produzidos pelo próprio ser humano, que, no seu viver, tenta conhecer o mundo, interpreta o mundo, interpreta os sinais do mundo, interpreta as leis da natureza e aí produz os valores. Só que esses valores são esses hoje, mas amanhã pode ser outros. Valores morais, né? Valores morais. Hoje são uns, amanhã pode ser outros. Então, se existisse Deus, na filosofia de Nietzsche, os valores norteadores da ação humana e o sentido da vida seriam estabelecidos por Deus. Como na filosofia de Nietzsche não existe Deus, os valores que orientam a nossa existência, o que é melhor e o que é pior, o sentido de nossas vidas, é estabelecido pelo próprio ser humano, pelo próprio indivíduo, né, pelos próprios povos. Assim, a gente pode dizer, de certa forma, que não existe um mundo único, mas que cada cultura, se pensar nos indígenas, por exemplo, né, algum grupo indígena isolado, cada cultura cria o seu próprio mundo, cada cultura vê o mundo da sua própria forma, organiza o mundo da sua própria forma. E para Nietzsche, não há uma interpretação superior à outra. Ou seja, a interpretação que nós, modernos ocidentais, fazemos não é superior à interpretação que a cultura indiana antiga fazia. Entende? Em Nietzsche, o único critério para julgar se uma cultura é superior à outra é perceber se essa cultura torna a vida mais desejável ou menos desejável. Aquilo que torna a vida mais desejável, a vida mais alegre, é bom. O que torna a vida um peso,
o motivo de lamentação para o ser humano não é bom. O critério para julgar o bem e o mal, então, no Nietzsche, é a utilidade que esses valores morais têm para a vida, no sentido de querer, do indivíduo querer continuar vivendo. A grande luta de Nietzsche, no fundo, é a luta contra o suicídio. Eu nunca vi isso em lugar nenhum, mas é uma interpretação que eu faço a partir da leitura dele. Enfim, não sei se alguém ainda me acompanha. Imagino que não. Mas quem pode continuar a leitura para a gente? Vamos lá. Se ninguém se prontificar, eu vou apontar alguém, tá? Vamos chamar então a Aline. Oi, professor. Oi, Aline. Você pode continuar a leitura para mim? Posso. A ciência pela ciência. O conhecimento pelo conhecimento, a arte pela arte, são princípios estranhos para Nietzsche. Referindo-se a si mesmo, uma carta a Franz Overbeck, de 22 de janeiro de 1883, diz ser um apologista da vida e pretende ser também um educador da humanidade. Sua meta é, sobretudo, conduzir o ser humano em direção à sua própria humanização, tornar-se um mestre verdadeiramente prático e, antes de tudo, despertar a reflexão e o discernimento pessoal indispensável para que os indivíduos não percam de vista uma educação superior. Uhum. Então, Nietzsche se diz um apologista da vida, quer dizer, um defensor da vida. Lembra que eu falei que parece que a maior luta dele é contra o suicídio? É uma sociedade que os indivíduos sintam prazer em viver, que se sintam bem em viver. Então, ele considera que a humanidade está doente, de certa forma, a humanidade está muito pessimista, muito amargurada, e ele quer uma humanidade mais alegre. E é nesse sentido que ele se acha um educador da humanidade. Que essa humanidade seja capaz de criar valores que a tornem mais alegre, que torne a vida menos pesada, sabe, menos sombria. E claro que para isso é preciso também investir na emancipação do indivíduo, né? Uma educação realmente superior. Aline, pode seguir para mim. A educação ocupa na filosofia de Nietzsche um lugar central. A máxima de Pindaro, como alguém se torna o que é, dá direção ao seu projeto educacional. Nosso filósofo, ao constatar a morte de Deus, sabe que tem diante de si um grande desafio. Entende que, sem ele, o mundo perdeu seu fundamento metafísico e que a humanidade está desamparada. Isso, então veja, a pergunta número 1. O que Nietzsche quer dizer com a morte de Deus? Né? Aqui é a primeira vez que fala da morte de Deus. Ele vê que a humanidade sem Deus perdeu seu fundamento metafísico, quer dizer, ela não pode mais estabelecer valores a partir desse fundamento metafísico, a partir de Deus, né? Então, de certa forma, a humanidade está desamparada. Como Sartre diz, está condenada a criar valores por si mesma, né? Então, ele quer uma educação que possibilite aos seres humanos questionar o valor dos valores morais, questionar o valor dos valores, ver se esses valores morais que aí estão são úteis ou são nocivos para a vida, né? Na opinião dele, são nocivos. E, a partir disso, então, criar novos valores. Ou seja, os valores não emanam mais de Deus, os valores não emanam mais do mundo das ideias de Platão, a humanidade está desamparada, é preciso criar novos valores.
Segue lá, Aline. Como escreveu Arthur Rimbaud em um poema de maio de 1870, o grande céu está aberto, os mistérios estão mortos. Tal como esse grande poeta francês, e antes dele, nosso filósofo, já havia alardeado para o mundo. Deus estava morto. Em um belo aforismo de A Gaia Ciência, Nietzsche, atônito com esse acontecimento, deu voz ao personagem do homem louco, que procura Deus. Como conseguimos? Pergunta. Beber inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? Que fizemos nós ao desatar a terra de seu sol? O mundo do além de Deus, do Salvador, se desfez, e os dogmas cristãos afundaram com o Deus morto. Contudo, a constatação dessa morte está longe de propiciar ao ser humano sua libertação, já que sob o céu vazio e ameaçador, inserido em um mundo impiedoso e cruel, ele percebe que não tem mais um refúgio e que está destinado ao total abandono. Uhum. Então, o poeta Rimbaud disse: o grande céu está aberto, os mistérios estão mortos. Veja que o ser humano ainda não tinha viajado para o espaço, né? Diz que o homem foi à Lua em 1869, se eu não me engano. Quer dizer, antes a gente imaginava Deus no céu físico, eu pelo menos imaginava. Mas a ciência vem desvendando os mistérios do mundo, né? E a ciência, por mais que alguns tentem dizer que sim, a ciência não encontra Deus. A ciência pode, no máximo, encontrar indícios da existência de Deus. Indícios. Mas esses indícios são interpretação. Você não pode fazer uma experiência científica para provar que Deus existe, né? Não tem essa experiência. O que tem é a interpretação. Então, no mundo de hoje dominado pela ciência, o céu está aberto, os anjos não estão em cima das nuvens, né? Os mistérios estão mortos. É por isso que Nietzsche diz que Deus, de certa forma, morreu. A ciência, de certa forma, ajudou, né, a fazer isso. Se alguém discorda, claro, pode se manifestar. Seria muito bem-vindo à discordância. Então, esse fato do homem, de certa forma, se libertar de Deus, né, ou do medo do inferno, isso aparentemente seria algo bom, mas, ao mesmo tempo, o homem se sente num terrível abandono, porque aí o homem sem Deus, o ateu, não tem alguém que olhe por ele, né? Alguém que o proteja, alguém que garanta a justiça, alguém que é como um filho, né? Deus seria como um pai que nos orienta em nossas vidas. E ele vai falar: olha, a sociedade moderna já não acredita mais em Deus como acreditou outrora. E agora nós estamos desnorteados. É como um filho de 8 anos que os pais morrem, os pais saem de casa e não tem nenhum adulto por perto, né? Aparentemente é uma grande coisa, mas logo ele percebe que não sabe o que fazer. Então vamos manter em mente a pergunta: o que Nietzsche quer dizer com Deus está morto? Em primeiro lugar, ele quer dizer que a humanidade agora não acredita mais em Deus como acreditou no passado, né? Porque no passado, na Idade Média, as leis, a organização da sociedade, tudo era feito a partir de Deus, né? E a sociedade do século XIX, do século XX, propôs uma moralidade sem Deus, né? Por exemplo, Kant criou um Estado laico e de direito, quer dizer, um Estado que não se fundamenta na religião.
Quando as pessoas ficam doentes, elas rezam, mas vão antes ao médico, né? Vão também ao médico. Ninguém mais só reza e não vai ao médico. É nesse sentido que a fé em Deus não é hoje mais tão forte quanto era no passado. Então, um pouco é isso que Nietzsche está dizendo, que Deus agora está morto. E aí, nessa resposta, vocês podem colocar também qual é a consequência da morte de Deus. A consequência da morte de Deus é o abandono em que o ser humano se encontra no mundo. O ser humano fica perdido, né? Tudo aquilo que deu sentido à sua vida, que era a salvação, a eternidade, fugir do inferno, tudo aquilo que deu sentido à sua vida, de repente não tem mais. E aí o ser humano precisa criar novos sentidos para a vida, novos valores. Pode ler um pouco mais, Aline? No entanto, o sentido da morte de Deus é ambivalente, não é o mesmo para todos. Embora a morte do grande astro possa abrir um campo de múltiplas possibilidades, trazer grande alívio para o ser humano, pode também provocar situações de imensos riscos, entre os quais o niilismo passivo. Nietzsche, como médico da civilização, temeroso de um niilismo passivo radical, procura por todos os meios apontar para a necessidade da educação do ser humano para que ele possa fazer frente ao absurdo da existência, dando novos sentidos e objetivos para o seu cotidiano. Isso. Aqui tentar explicar, e é uma das perguntas também, o que é niilismo, em primeiro lugar? O que é niilismo? E o que é esse niilismo passivo? A palavra niilismo é uma expressão que não tem tradução. Ela vem da língua alemã, que é a língua em que Nietzsche escreveu, a língua materna de Nietzsche. A palavra nihil, no alemão, se tiver alguém que conhece, nihil, a gente traduz por nada. Nihil, nada. Então, esse niilismo, se fosse para a gente escrever aqui, seria uma espécie de nadismo. Mas nada de quê? Nada que dê sentido à vida. Ou seja, se Deus morre, a crença em Deus morre, né? Esse homem sem crença em Deus, agora não tem mais nada que dê sentido à sua vida. Não tem mais nenhuma garantia de que, agindo bem, agindo com humildade, com justiça, com bondade, né, as coisas sairão bem. Então, esse niilismo pode se associar à depressão. É um tipo de depressão da humanidade. Quando a humanidade não sabe mais o que fazer. Quando a humanidade, digamos, se desespera, não sabe mais para onde caminha, não sabe mais para onde ir. As pessoas vão vivendo e se preocupam com os seus afazeres cotidianos, com o trabalho para ganhar o dinheiro para pagar o aluguel no final do mês, mas ninguém, quase na nossa sociedade, se atreve a pensar para além disso, pensar para além da sua vida e depois da minha morte, o que virá? O que virá para a humanidade? Será eu, educador, professor, eu estou contribuindo para formar um mundo melhor, uma sociedade mais justa, um mundo mais harmônico, em que os homens sejam mais verdadeiros ao expressar seus sentimentos, se amem mais?
se a gente tem essa convicção enquanto educador que sim, a nossa atividade faz sentido. A nossa atividade faz sentido. E aí nós não somos niilistas. Nós nos tornamos niilistas quando a gente percebe que tudo o que fazemos é vão, que tudo o que fazemos é inútil. Nós nos tornamos niilistas, por exemplo, quando a gente vê que Jesus Cristo, com tudo o que fez, tudo o que ensinou, tudo o que sofreu, mesmo assim os homens que vieram depois dele fizeram tantos males em seu nome. Então, a pessoa começa a pensar, tá, mas por mais que eu me esforce para ajudar na construção de um mundo melhor, nada me garante que no futuro as pessoas não vão até deturpar aquilo que eu falei, como fizeram com Jesus, e usar as minhas palavras com uma outra intenção, com uma intenção, às vezes, de prejudicar os outros ou de tirar vantagem e tal. Então, esse niilismo, que em Nietzsche é a consequência da morte de Deus, é essa espécie de desespero, de falta de esperança, tipo, não importa muito o que eu faço, o mundo vai ser sempre do jeito que é. Eu sou meio que inútil no mundo. Esse é o niilismo passivo que Nietzsche combate tanto, né? Ele chama de o grande cansaço. O grande cansaço. Ou seja, toda ação é inútil. Toda ação, perceba, você dá aula, você trabalha, você pega o dinheiro e paga o seu salário. Tá, nesse sentido é útil. Mas, assim, toda ação no sentido de formar um mundo melhor, um mundo mais digno de ser vivido, né, uma sociedade mais justa, melhor, toda essa ação é inútil. E aí o indivíduo começa a cair numa grande depressão. E Nietzsche via nisso um perigo de aumentar, né? Aí é uma interpretação minha, de aumentar o suicídio na sociedade, né? Ou pior, que os homens vivam sem ter força nem para se matar, mas que vivam como zumbis, que vão vivendo por, por viver. Em vez disso, né, ele queria, então, superar esse niilismo passivo, e daí que ele fala da necessidade de se criar novos valores, né, que dê sentido à vida humana, que dê sentido, já que não temos, na visão dele, mais Deus como aquilo que dá sentido. Prof, Oi. fala de novo do niilismo passivo. Faz assim, alguém entendeu alguma coisa? Pode ajudar? É a Renata, né, que estava falando? A Renata não, é a Milene? Isso. Milene, tá. Vamos lá, então. Niilismo, né? Primeira coisa, niilismo vem do alemão, que quer dizer nada. Isso aí sim, eu entendi essa parte. Mas o passivo, que eu não entendi. Esse niilismo, esse... Estou perguntando só pelo passivo, mas eu vou explicar outras formas também. Esse niilismo, ele pode ser metafísico. Ele pode ser metafísico. Quando eu digo que esse mundo em que eu vivo não vale nada, mas que o outro mundo, o mundo das ideias de Platão, o paraíso celeste, aquele mundo lá tem valor. Entende? É um tipo de niilismo que nega o valor desse mundo em que nós vivemos. E vamos chamar isso de niilismo metafísico. Nega o valor desse mundo para pôr o valor em outro mundo. Quando a Idade Moderna começa a desacreditar de Deus, muitos filósofos começam a questionar Deus, a desacreditar, a gente vai dizer que aquele niilismo é um niilismo que ele usa a expressão reativo. Quer dizer, a pessoa nega o passado, tá? Mas não sabe mais muito bem o que fazer.
esse niilismo passivo ocorre quando você percebe que não tem um Deus para garantir que tudo vai dar certo, né? Quando você percebe que não existe nenhuma garantia nessa vida e nenhuma garantia de que a humanidade caminha para melhor. Esse é o niilismo passivo. Passivo no sentido de que não adianta você fazer nada. Porque tudo que você fizer para melhorar o mundo, bem no fim, será perdido. E aí, é tipo, por exemplo, ó, eu tento preparar bem a minha aula e dar uma boa aula para os meus alunos. Se eu faço isso achando que com isso eu estou contribuindo para uma sociedade melhor, tá? Para que as pessoas sejam mais felizes no futuro, se eu acredito nisso, então não é niilismo, não, né? Eu tenho um sentido para a vida. Mas se eu penso assim, ó, os meus alunos não vão prestar atenção, os meus alunos não vão querer ouvir, seja lá o que eu fizer, não vai mudar em nada a educação, não vai mudar em nada a sociedade. Então, esse niilismo meu se torna um niilismo passivo, quer dizer, que não adianta eu agir. É o tipo de uma depressão da pessoa que não quer agir mais. Sabe? Ela começa assim, tanto faz eu dar uma boa aula ou uma aula ruim, porque isso, bem no fim, não vai ter consequência nenhuma, né, para melhorar ou piorar o mundo. E daí que Nietzsche vê nesse niilismo passivo um grande risco, uma grande ameaça, né, para a própria sociedade e para a vida. Ele diz: temos que superar esse niilismo passivo e chegar a um niilismo ativo. Ativo, que seria o contrário desse passivo. Nesse niilismo ativo, nós seríamos capazes de encontrar novos sentidos para a vida humana. Então, aí é onde entra o artista, que ele fala, o homem criador de novos significados para a vida, criador de novos valores. Então, o niilista passivo é um pessimista. Ele tem, digamos assim, um ombro arqueado para frente, é uma postura derrotada diante da existência. É uma pessoa que vê o vazio da vida e a inutilidade de todos os empreendimentos humanos. Esse é o niilista passivo. Então é aquele que, tipo assim, se não tem Deus, então não tem como garantir que vai dar tudo certo e não tem garantia do que o mundo vai ser melhor. Ele não tem nada. Se não tem Deus, então... Se você pensar, por exemplo, no marxismo de Karl Marx, vocês devem se lembrar que Marx falava que vai acontecer no mundo uma revolução socialista e aí virá depois uma sociedade comunista, onde ninguém mais vai explorar ninguém, onde não vai mais precisar ter polícia, porque ninguém vai roubar e ninguém vai querer fazer mal para ninguém, e nós vamos viver uma espécie de paraíso na Terra. Então, Marx também não é um niilista passivo, né? Ele fala, não, o mundo tem... o Marx troca Deus pela ciência, pela sociologia, e fala, o meu socialismo é científico e vai acontecer isso. Então, dá uma esperança, né? Quando dá essa esperança, a humanidade vai vivendo com esperança. O ruim é quando acabam-se todas as esperanças, seja na vida da pessoa ou na humanidade. Você começa a perceber, você para de lutar. Esse é o niilista passivo. Para de lutar por um mundo melhor. Vê que está tudo errado
mas não sabe, não acredita que possa agir no sentido de melhorar as coisas. Então, uma das posturas para superar esse niilismo passivo, que é esse grande cansaço, esse nojo do ser humano pelo próprio ser humano, essa desesperança, uma das atitudes que Nietzsche aponta é justamente a arte, é viver uma existência artística, porque na arte o ser humano é criador, né? Ele cria. A arte tem um poder de curar a nossa alma, né? Projeta um ideal, às vezes, de beleza no mundo. Então, ele acha que a saída que ele vê é a saída pela arte. No fundo, o que ele propõe é que cada pessoa faça da sua própria vida uma obra de arte. Olha só que ideia. Que ideia genial. E pode ser uma arte trágica. As novelas, mesmo nos fracassos, pode haver beleza, né? Então, a salvação, a saída do niilismo pode ocorrer pela criação artística. Criação artística. Ou ainda pela visão artística do mundo. Visão artística. Da sua própria vida. Então, Nietzsche tem essa valorização da arte. A superação, né, desse niilismo se dá através da arte. Numa interpretação que eu faço, embora Nietzsche fala que Deus, né, está morto e tal, mas a gente pode pensar, ele usa o conceito de natureza, de vida, né? E ele fala, a natureza tem desejo de beleza. Então você pode substituir a palavra natureza por Deus, se quiser. E aí, olha só. Telescópio Hubble. Vocês já viram umas imagens que o telescópio Hubble tirou do espaço? Ao ver essas imagens, eu tenho justamente a impressão de que Deus existe, que ele é um artista. Que a natureza, de fato, tem vontade de beleza. Ó, isso aqui tudo está no espaço. Então, é como se a própria natureza fosse um artista e o ser humano se reconciliaria dessa forma com a natureza ao ser artista também. Olha aí, não parece uma obra de arte? Parece que foi feito por uma pessoa, né? Ou aqui também. Olha só. Então ele vai ver que a natureza gosta de criar diversas formas, seres diferentes. A natureza é criativa, né? A natureza cria espécies de pássaros tão diferentes, tão coloridos e diversas formas. Assim como cria homens também tão diferentes, né? De várias cores, de vários modos de ser. Então ele fala que quando nós abandonarmos essa visão fria e científica do mundo e nos tornarmos, realizarmos esse nosso lado artístico, nós passaremos a ver mais sentido na existência.
nós passaremos a ver mais beleza no mundo e a ver que realmente viver vale a pena.